Oi, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou vendo aqui o versículo que você mandou para mim, 2 versículos, e muito bom, meu amado, pela pergunta que você fez. É isso aí. Sempre que tiver dúvida, procure tirar dúvida. Se você tiver uma Bíblia aí, tudo bem, você olha na sua Bíblia. Se você não tiver, eu já te aconselho a comprar uma Bíblia, tá bom? Mas vamos lá para a explicação que você me pediu. Os versículos que te mandaram está escrito em Daniel, no capítulo 1. E os versículos do capítulo 1 de Daniel que te mandaram foi o versículo 17 e 18. Eu vou lê-los novamente aqui, vou trazer toda a explicação e para que serve isto para a gente. Porque, amado, toda a Bíblia ela serve de experiência para a gente. A Bíblia não é um livro morto ou um jornal qualquer, um livro qualquer. A Bíblia ela tem ensinamentos para a gente dentro da história dos antepassados, ensinamentos futuros. Toda a Bíblia ela é um livro de, como que eu posso dizer, de instrução para a gente, para que a gente não venha a errar. Mesmo que algumas histórias mostre erro de algumas pessoas, isso serve para que a gente venha se inspirar para não errar. Entendeu? Eu vou ler os versículos aqui. Preste muito bem atenção na explicação que eu vou te dar, porque vai ficar bem claro, tá bem? O versículo que mandaram para você foi esse aqui. Ora, a estes 4 mancebos, mancebos quer dizer jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonho. O que eu vi lá no versículo que te mandaram foi este. Escute bem, meu querido. A palavra de Deus ela vem dizer que o povo de Israel, que foi o povo que o Senhor separou, quando eles entravam em transgressão, em pecado contra Deus, virava as costas para as escrituras, virava as costas para os mandamentos de Deus, Deus também se recolhia. Deus também se afastava deles. Primeiro ensinamento que a gente tira aqui, quando a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Muito bem, nesse tempo aqui do Daniel, a Bíblia diz que uma nação invadiu a Israel, porque Israel estava em transgressão contra Deus, numa taxa de pecado muito alto contra o Senhor. Então o rei de uma nação chamada Babilônia, escute bem que vai entrar isso aqui, o rei de uma nação chamada Babilônia entrou em Israel e saqueou Israel, toda a sua riqueza, e levou muitas pessoas a cativo, levou pessoas para ser escravas na terra dele. No meio destas pessoas que foram cativas por Nabucodonosor, levado para a Babilônia, foi 4 jovens. E um desses 4 jovens era justamente Daniel. Então, o que acontece? Quando chegou em Babilônia, o rei de Babilônia mandou que seus servos, que alguns levavam o nome de eunuco, e uma outra oportunidade eu lhe explico o que é eunuco, mandou que separasse alguns jovens com entendimento, com sabedoria, bem instruído em letras, bem instruído no estudo. O rei disse, entre esses escravos que vieram aí, esses sequestrados que vieram de lá, separe alguns para servir a mim diretamente aqui dentro do palácio. Porque muitos que vieram presos de Israel para a Babilônia vai trabalhar no campo, na agricultura, em toda sorte de trabalho. Mas eu quero alguns para trabalhar comigo dentro do palácio, me servir, trazer o vinho para mim, trazer a minha bandeja de comida. Quando eu mandar pegar isso, pegar aquilo aqui perto de mim, esteja aqui perto de mim. E eu quero jovens de muita inteligência,
conhecedores da palavra, conhecedores estudado. Amém? Então o que acontece? O rei diz: separa esses 4, não, separe alguns desses para me servir aqui dentro do palácio e dê da mesma comida. É aqui que entra, meu querido, o segredo da coisa. Dê da mesma comida que eu como, da mesma comida daqui do palácio, dê a estes, para que eles venham me servir comendo o que eu como. Por algum tempo, passado algum tempo, traga para que eu os veja como eles estão, a sua formosura, a sua beleza, para que fique aqui dentro do palácio me servindo. Escute bem. Então a palavra do Senhor vem dizer que quando os funcionários de Nabucodonosor separou estes israelitas, então 4 desses jovens disseram: a gente não quer comer da comida do rei. Eu não quero comer da comida do rei. Aí o eunuco que foi separado, né, o homem que foi separado lá para poder dar essa comida para eles, disse para eles: eu temo pela minha cabeça, vocês têm que comer dessa comida. Porque foi o rei que mandou vocês comer desta comida, a mesma comida que ele come, o mesmo manjar que o rei Nabucodonosor come, ele disse para dar para vocês por um período de tempo. E dentro deste período de tempo, levar vocês e apresentar para ele, porque vocês vão trabalhar aqui dentro do palácio diretamente com ele. Então Daniel, Misael e Azarias disseram: a gente não quer comer disso. Traga para a gente somente legumes. Se você ler o texto, o capítulo 1 de Daniel, lê o capítulo 1 de Daniel, você vai ver, são 21 versículos. Então Daniel propôs para este funcionário de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, propôs para ele 10 dias, eles comendo somente legumes, e não da comida do rei. Então, quando eles passaram 10 dias comendo esta comida, que era o legumes, e os outros comendo os manjares do rei, a Bíblia diz que em 10 dias, você pode ler aqui, quando chegou 10 dias, aquele supervisor veio ver como estavam esses jovens. E a Bíblia diz, meu irmão, que Deus derramou graça sobre Daniel, Misael, Azarias, e eles estavam lindos, meu irmão, estavam bonitos, muito mais do que os que estavam comendo a finura, a coisa boa do palácio. Daniel, Misael e Azarias comia só legumes, comida simples, e os outros comiam coisa fina do palácio, o melhor do palácio. Porém, por eles não quererem comer a comida do rei de Babilônia, Deus derramou uma graça sobre eles, que a fisionomia deles ficaram bonita. Então o rei disse: é eles que eu quero, eles estão diferentes, estão bonitos. Então o Senhor derramou sobre Daniel também aqui o entendimento de visão e de sonho. Que lá na frente mais, no texto aqui, todos os capítulos aqui, vai mostrar que lá na frente mais, o rei teve sonhos que os seus adivinhadores não conseguiu adivinhar para o rei Nabucodonosor lá em Babilônia. Então Deus, por ter dado a Daniel o entendimento de sonhos e de visões, Daniel foi usado também para discernir os sonhos do rei. Tá entendendo? Então, o que acontece? Meu Deus, só um minuto que aqui a internet tá tocando. Só um minuto, meu Jesus amado. O sangue de Jesus tem poder. Então o que acontece, meu querido? E daí a Bíblia vem dizer que pelo fato deles não terem comido esta comida do rei, eu tive que parar um pouco o vídeo aqui porque o telefone começou a tocar, mas acho que tá para entender a linha do raciocínio. Pelo fato deles não terem comido a comida que o rei mandou eles comer, e aquele rei não era um rei israelita, era um rei de Babilônia, era um rei que andava também às margens da lei do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Então Deus derramou graça sobre Daniel,
Deus derramou entendimento sobre Daniel. Daniel foi um bem-aventurado. E mesmo Daniel comendo comida simples, a fisionomia de Daniel ficou bonita. Daniel ficou belo, juntamente com os 4 que lá estavam. Os outros que comeram os manjares do rei, né? Imagina a comida do rei como não era. A face deles não mudou em nada. Qual é a lição que a gente tira para a gente nisso daqui? O que é que a gente tira para a gente dentro disso daqui? Babilônia, para nós, é como se fosse este mundo, meu irmão. Porque a Babilônia servia a deuses estranhos. E Daniel foi tirado de dentro de Israel e levado cativo para a Babilônia. Mas mesmo Daniel estando dentro da Babilônia, de uma terra que servia a outros deuses, Daniel decidiu não comer a comida de Babilônia. Aí a gente traz para os dias de hoje, para nossas vidas. O que é a Babilônia hoje? Para nós, é justamente este mundão aí. Quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus, nós passamos agora a ter um caráter como o caráter de Daniel. O que seriam as comidas do rei nos dias de hoje? A cachaça, a prostituição, o adultério, as drogas, a mentira. O que seria a Babilônia no dia de hoje? Comprar e não pagar, né? Levantar falso testemunho. Tudo que é de errado dentro deste mundo, estando nós ainda neste mundo, não praticar. Porque Daniel estava dentro da Babilônia, mas decidiu por si mesmo não comer os manjares do rei. Decidiu comer uma comida simples. E Deus derramou a graça dele sobre Daniel, dando-lhe entendimento em sonhos. Né? Olha o que o versículo 18 diz, o versículo 17 diz. Ora, estes 4 mancebos, né, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligências em todas as letras e sabedoria. Eles eram inteligentes, sábios. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Ou seja, por Daniel decidir, mesmo estar dentro da Babilônia, se separar de não comer os manjares da Babilônia, os manjares do rei, Deus o abençoou e o aprovou. Assim somos nós no dia de hoje, meu querido. Mesmo a gente estando dentro deste mundo, abdicar das coisas deste mundo que nos afasta de Deus. Amém? Eu acho que deu para entender, né, meu queridão? O que seria Babilônia é o que eu acabei de falar aqui nos dias de hoje, né? As coisas erradas deste mundo, que por certo desagrada a Deus, a gente, né, abdicar disto e viver uma vida pautada no Senhor Jesus. Viu? Deus abençoe e muito obrigado pela pergunta. Qualquer coisa, estamos por aqui.